Graça e paz, boa noite, tudo bem? Me chamo Mariana, quem aqui me conhece? Uma metade? Levanta a mão quem já... eu acho que um pouco mais da metade da igreja, né? Irmãos, vamos nos sentar. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Nós temos um ministério local na Barra da Tijuca, ali na Érico Veríssimo. Já há 6 anos estamos caminhando no Rio. Antes eu estava numa outra igreja, Ipanema, até que o Senhor me chamou para começar esse movimento, essa base, essa igreja, há 6 anos atrás, e estamos juntos. Tive o prazer, a honra de conhecer o pastor Cristiano e a pastora Jaque. Me sinto muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje ministrando para vocês, compartilhando a palavra de Deus, e me sinto muito honrada de conhecê-los e ver que existem pessoas fiéis, pessoas leais, pastores responsáveis, comprometidos com a palavra de Deus. Isso é muito bom. Sim ou não? Sim. Então, é uma honra para mim estar aqui. Eu fui chamada para ministrar, não sabia que a gente estava em fevereiro. A gente está em fevereiro hoje. Mas eu quis, orando e perguntando ao Senhor o que eu deveria trazer nessa noite para vocês. Eu tinha uma palavra no meu coração, tinha algo que eu ia ministrar, quando nessa tarde eu entendi de Deus qual seria a palavra, que não era aquilo que eu tinha planejado, mas o Senhor me deu uma outra palavra. E eu quero falar para a gente sobre esse ano de 2023. Eu quero dar um panorama do que nós consideramos, o que nós vamos encarar como igreja, como vai ser esse novo ano. Talvez seja muito oportuna essa palavra, porque nós acabamos de sair de um período de eleições. Então, se tem um momento que mudou na vida do Brasil, esse ano é 2023. Vamos passar isso, se Jesus não voltar até lá, se as coisas continuarem também do jeito que estão, nós vamos passar isso novamente em 2027. Então, nós estamos num tempo oportuno. Claro que cada ano Deus se move de uma maneira, mas de uma maneira muito específica. Esse é um ano muito chave para nós como igreja. Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12. Então, vamos falar sobre 2023 e o que nós, como igreja, vamos enfrentar, podemos esperar no Brasil nesse novo ano. Amém? Vocês querem entender um pouco o panorama profético? O que nós vamos, como igreja, enfrentar? Como é que estão os céus da nossa nação nesse tempo? 1 Reis, capítulo 12, fala sobre Roboão e a separação das tribos. Deixa eu explicar aqui para vocês. Davi foi rei sobre todo Israel. Então, ele vai unificar Jerusalém e ele vai unificar todo Israel. Então, todas as 12 tribos, ele primeiro é rei sobre Judá e depois ele é rei sobre todo Israel. Vocês sabem quantas tribos Israel tinha? Quantas tribos? 12 tribos. Então, quando Davi assume o seu reinado, primeiro ele vai assumir na banda do sul e depois ele vai reinar sobre Israel por completo. O que significa isso? Davi era rei sobre todo Israel. Então, todas as 12 tribos de Israel, que vocês conhecem, estavam debaixo de um único governo, de um rei davídico. Antes de Davi, quem foi o rei? Saul. Então, vem Saul, depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão. E depois de Salomão, novamente o reino é dividido. E a gente está nesse lugar. Uma parte vai para Roboão. Quem é Roboão? Filho de Salomão. E uma outra parte vai para Jeroboão. Quem é Jeroboão? Filho de Nadab. Ou seja, Jeroboão não deveria ter o reino. Quem deveria ter o reino depois de Salomão é Roboão. Salomão, Jeroboão. Mas vocês estão entendendo? Roboão era filho de Salomão. Salomão vai morrer, precisa que o seu filho assuma. Só que acontece algo aqui com Israel. Os reinos são divididos novamente.
Então, marca o teu dedo na Bíblia aí, em 1 Reis 12, que é o que a gente vai ler, mas abre rapidinho Gênesis 49, para a gente entender onde começa essa palavra profética. Gênesis 49, versículo 10. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu amo a palavra de Deus, então vamos fundamentar bastante, para não só falar daquilo que nós discernimos no Espírito, mas baseado na palavra. Gênesis 49, versículo 10. Diz: portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. A palavra profética aqui para Judá é que o cetro não se apartaria de Judá. O que significa isso? Das 12 tribos, a tribo que teria o governo era a tribo de Judá. Jesus, ele é o leão da tribo de... Sabe quando você lê aquela genealogia de Mateus? Abre aí, continua com 1 Reis 12 marcada, agora abre Mateus capítulo 1, rapidamente. Mateus capítulo 1, versículo 1. Vocês estão comigo? Então, o que significa? O governo tem que vir da tribo de Judá. Essa é a palavra profética. Aí você vai ver em Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Passa aí para o 2. Abraão gerou a Isaac, e a Isaac gerou a Jacó. Jacó começa então Israel. É de Jacó que tem as 12 tribos. Então Jacó gerou a quem? E Judá, seus irmãos. Ou seja, a genealogia de Jesus vem de quem? Vocês estão comigo? Por isso que era dito lá atrás, o cetro, quem tem o cetro? Fala assim, o rei. O cetro não poderia se apartar de Judá. E tanto que você vê essa confirmação em Mateus capítulo 1, versículos 1 e 2, e todo o resto que você está vendo que Jesus veio da tribo de... Porque essas tribos, elas acontecem depois com Jacó. Gênesis 49 são as bênçãos de Jacó sobre cada um dos seus filhos. Então, presta atenção. Se o inimigo queria destruir uma tribo, que tribo seria essa? Se ele destrói Judá, ele destrói o reinado de Judá. Então, o que acontece? Ele destruindo o reinado de Judá, Jesus poderia até vir, mas não seria rei. Faz sentido para vocês? Então, existe sempre uma luta entre as tribos. Vai existir sempre uma guerra entre as tribos. E a tribo de Judá, ela é uma tribo muito assolada, porque existia uma palavra profética que a gente vê que se cumpre na genealogia de Jesus. Mas agora vamos entender. Saul era da tribo de Judá? Qual era a tribo de Saul? Benjamim. Deus promete que o cetro não se apartaria de Judá, mas o primeiro rei que é levantado é da tribo de Benjamim. Tem alguma coisa errada nisso, correto? Mas é porque esse rei que é levantado, ele é um rei que vai... Deus olha para Samuel e fala assim, Samuel, o povo não está me rejeitando. Não está te rejeitando, desculpa. O povo está rejeitando a quem? Então vai lá e unge Saul. A verdade é que um rei, um governante, sempre é levantado segundo o coração do povo. Então, quando você olha para uma nação e você vê um governante nessa nação, esse governante vai sempre representar a maioria do coração daquele povo. Por isso que Deus, na sua soberania, levanta primeiro uma pessoa da tribo de Benjamim, sendo que a sua palavra dizia que Jesus viria da tribo de Judá, ou seja, tem que reinar Judá. O governo precisava estar com Judá. Senão, Jesus viria da tribo de Judá, mas não seria a tribo que governaria. Isso habilita Jesus na terra não só como Salvador, mas o habilita como rei. Vocês estão comigo? Mas aí Deus vai lá, levanta um governante que está correspondendo ao coração do povo, levanta Saul e a gente vê o que acontece com Saul. Saul não ouve as palavras proféticas, Saul não ouve o profeta, Saul é arrogante. E debaixo de Saul, eu creio que Deus precisa levantar um Saul para que haja uma geração de Davi. Porque Deus vai provando
o coração de Davi. Quando Davi é perseguido, quando Davi, mesmo tendo sido ungido por Samuel, lá de trás da malhada, que foi a primeira unção dele, Samuel falou: você vai ser o próximo rei. Estão comigo? Mas em nenhum momento Davi quis derrubar Saul do trono. Ou seja, ele fica dentro dos limites da palavra de Deus, ele confia que Deus vai fazer, e não que ele vai fazer. E olha que muitas vezes Saul ficava o quê? Endemoniado. O que daria vazão para qualquer pessoa olhar e falar assim: esse líder é ruim, ele está endemoniado, vou derrubar ele. Mas a palavra de Deus é contra isso. Se alguém vai tirar, é o Senhor. Por isso que Provérbios diz que Deus é quem move os reis, não somos nós. Então, nossa posição como igreja, em todo tempo, é a intercessão. Nada além disso, e a confiança em Deus, mantendo a nossa plena obediência à sua palavra. Nunca uma anarquia. Vocês estão comigo? Então vem Davi. Deus levanta Davi e cumpre a sua palavra. E aí se estabelece o que a gente chama na Bíblia de uma dinastia. Davi tem uma dinastia, ou seja, toda a sua geração reina. Depois de Davi, um homem de muitas guerras, um homem que guerreou em todo o tempo. Se você ler os Salmos, você tem os Salmos, alguns de Moisés, alguns dos filhos de Corá, mas a maioria, 80% dos Salmos, são Salmos de Davi. Então Davi sempre estava nas guerras, um homem que eu acho que a maior característica, ou uma das maiores, era um guerreiro. Eu sempre gosto de chamar Davi de um guerreiro adorador, um adorador guerreiro. Eu não consigo separar as duas coisas. Se você falar de Davi só como um adorador, não é isso. Se você falar dele só como um guerreiro, não é isso. Davi era um guerreiro adorador, ou um adorador guerreiro, estava sempre guerreando. Mas o que acontece? Um homem tão poderoso, um homem que Deus procura. Preste atenção, imagina você ser uma pessoa tão fiel ao Senhor e aos princípios, porque Deus primeiro testou Davi aonde? No caráter. Estão comigo? Quando ele poderia derrubar Saul, na verdade quem estava sendo provado ali era Davi. Deus falou: eu gosto dele, eu gosto desse caráter. Imagina você ser provado no caráter e passar a ponto de você morrer. E todos os reis que passam em Israel, Deus fala assim: não era igual Davi. Você vai ver isso na Bíblia. Ou seja, gerações, 20 reis, 19 reis vão passar na banda do norte, eu vou explicar isso, e 20 reis na banda do sul, na parte sul de Israel. Passaram-se 19 reis. E Deus falava: mas foi como Davi. Não era igual Davi. Ou seja, Davi virou um modelo de coração para Deus. Só que o que acontece com Davi? Eu estou falando da palavra profética de 2023. O que eu tenho pensado, discernido, e tenho ouvido de alguns pastores, uma parte dessa palavra que eu recebi também de um pastor, amigo meu, e nós fomos juntos ali, esmiuçando algumas coisas, ele trouxe, e eu quero trazer para vocês. Mas o que eu entendo, nós, profeticamente, a geração anterior foi a geração de Davi. Quando eu digo a geração anterior, eu estou falando de igreja. Eu falo de pessoas como doutora Neuza Etioca, como apóstolos como, talvez vocês não conheçam, mas Francisco Nicolau, Hudson, Valnice, né, uma pessoa que muita gente conhece. Esses homens e essas mulheres de Deus guerrearam, eram adoradores, testados, provados e aprovados no caráter, então conseguem estabelecer um reino para o Senhor Jesus. Estão comigo? Guerrearam. Essa geração desses pais espirituais gerou uma igreja. Essa igreja, que somos nós agora, eu considero a gente está falando desse aspecto profético de 2023, essa igreja é Salomão. Você sabe o que é Salomão? Salomão é o filho de Davi, que teve paz em todo o seu reinado. Então nós somos a igreja do profético amadurecido, nós somos a igreja da intercessão, nós somos a igreja da adoração livre que não é perseguida, nós somos a igreja do chamado, a gente fala sobre chamado,
Nós somos a igreja evangelística. Nós somos uma igreja apostólica. Faz sentido tudo que eu estou falando? Nós somos uma igreja que conhecemos de ferramentas da palavra legítimas, como libertação. Nós somos essa igreja rica, porque tivemos pais que lutaram por nós. Tivemos um Davi. Agora nós estamos nesse aspecto que nós somos Salomão. E temos todas as ferramentas que esses homens não tinham. Por exemplo, a Neuza começou a falar que um crente podia estar endemoniado. Ela era uma mulher celibatária, que nasceu em 1940, e ela falava isso em 1970, 1980, numa época que mulher não poderia ser pastora, muito menos celibatária, não casada, e falando que um crente poderia carregar questões espirituais. O que você acha que essas pessoas sofreram? A gente não sofre isso. Hoje a gente recebe um ensino desse e fala, faz muito sentido, é tudo muito livre. Então essas pessoas, elas sofreram perseguições reais e entregaram para a gente todo esse conhecimento. E nós estamos ricos. Nós somos filhos ricos. Ah, Mário, não sou rica não. É rico sim, muito rico. Estamos aqui no ar-condicionado, não estamos nem numa caverna, como na China. Estamos aqui sentados no ar-condicionado, vamos comer. Dizemos às vezes, estamos morrendo de fome. Não estamos. Porque tem gente que sabe mesmo que é fome. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que acontece com Salomão? Davi chega para Salomão e fala, agora tem todas essas ferramentas, ergue um templo ao Senhor. E nós começamos a erguer algo glorioso. Porque é isso, Deus é geracional mesmo. A geração seguinte, ela tem que ser melhor que a geração anterior. Apesar de que todos vão receber o mesmo galardão, porque o propósito, ele é geracional. Estão comigo? Mas a gente começou a erguer essa estrutura com todas as ferramentas que foram deixadas pelos nossos pais. O que Davi fez? Deixou ouro, Davi deixou madeira, Davi deixou tudo, a planta preparada para Salomão construir. Então Salomão não precisou nem buscar nada, ele só pegou aquela planta que Davi recebeu de Deus, pegou tudo que Davi juntou no seu reino e começou a construir. Então nós pegamos a planta que Deus deu apostolicamente para o Brasil, nós começamos a pegar as ferramentas e começamos a construir e experimentamos a glória de Deus. A glória de Deus desceu sobre o templo. Só que nós somos uma geração que não conheceu o que é sacrifício. Nós não conhecemos o que foi a guerra. Então nós viramos uma geração mimada na presença de Deus. A geração anterior, meus irmãos, não estou dizendo que isso é bom, até porque a gente está dizendo que é bom o que eles galgaram e deixaram para a gente, mas eles não tinham pastor 24 horas atendendo eles. Eles só podiam contar com o Senhor e se resolver com o Senhor. Não tinha pastor, me atende agora, não tinha WhatsApp. Não tinha essas ferramentas, tinham poucos pastores. O movimento neopentecostal estava crescendo no Brasil ainda. Não existia entendimento, você tinha que se resolver sozinho. Eram pessoas de muita guerra. Você estava vindo de um Viva a Sociedade Alternativa, você estava vindo de Paulo Coelho, você estava vindo dessa parte pós-moderna, quase influenciada pelos Beatles, todo mundo. E esses homens começaram a lutar e levantar uma igreja forte. Agora a gente é a igreja de Salomão. A igreja que tem tudo, está construindo o templo, viu a glória de Deus. Muito baseada porque aqueles homens já deixaram a planta para a gente e a gente descansou. Salomão teve o que no seu reino? Paz. Você não vê Salomão indo para nenhuma guerra. Aí você lê o livro de Eclesiastes. Eu gosto de dizer que o livro de Eclesiastes é uma sabedoria amarga. O homem que tem tudo fala, plantei vinhas. Aí diz o quê? É vaidade. Fiz isso. Aí ele diz o quê? É vaidade. Não é que as coisas são vaidade, mas o que ele quer dizer assim, não importa eu ter tudo. Tudo isso é vaidade. Você às vezes acha que a solução é você ter dinheiro. Mas se eu te dar R$1 bilhão hoje, e você amanhã falar assim, eu vou viajar o mundo, vou comprar um monte de coisa, então você não está vivendo por um propósito. Uma vez eu olhei para um pastor, eu era conselheira de um pastor 3 vezes mais velho do que eu, ele falou, vou ganhar muito dinheiro,
E quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou montar uma igreja grande, vai fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Aqui, assim, eu falei, pastor, mas você não vai comprar pessoas. Você vai ter uma boa estrutura, mas você não tem... Esse dinheiro não compra guerreiros. Conhecimento, busca, fome e sede por Deus. Esquece isso. Isso é vaidade. Então, às vezes, nós achamos que nós estamos esperando o dinheiro, mas Deus quer nos dar um propósito. Deus quer te dar um propósito. Porque eu digo, meus irmãos, claro que quem está de pé, cuide-se para que não caia, que se o Senhor me der R$1 bilhão amanhã, eu vou levantar e fazer as mesmas coisas que eu faço hoje. Porque tem um propósito tudo isso. Então, às vezes, você se desmerece, porque você fala assim, mas eu só limpo uma casa. Eu só faço... Tudo é um propósito. Vocês estão entendendo? Ou eu estou fazendo uma coisa que para você é pequena, mas Deus precisa de você nesse lugar. Você tem que continuar fazendo isso com R$1 bilhão no banco. Porque senão muitas coisas que Deus tem que destravar não vão ser destravadas porque você está naquele lugar. Então Salomão foi esse homem que não entendeu qual era o seu propósito. Ele começou a usar todos os seus recursos. E não fazia guerra, não sabia o preço de uma guerra, não sabia o preço das coisas. E aí o que acontece com Salomão? Todo mundo sabe. Se apaixona por mais de 700 mulheres. Sei como é que era isso, né? Abre a sua Bíblia aí, 1 Reis 12, esse é o panorama. O pastor Cristiano falou que a gente pode acabar até 3. Vamos ler o 12. Na verdade, vamos ler o 11, do 30 ao 40. E eu vou explicar a vocês. Diz o seguinte, 11 do 30 a 40, a gente só voltou uma paginazinha. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão. Jeroboão não era filho de Salomão. Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, não tirarei as 12 tribos. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi. Porque ele, Davi, guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho, ou seja, de Salomão, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e a tais darei a ti, darei a você, Jeroboão. E a seu filho, a Salomão, darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo que desejar, sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Este, porém, fugiu para onde? Para o Egito. A ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Então presta atenção, Aias era um profeta. Ele pega uma capa, divide em 12 pedaços e fala para Jeroboão. Jeroboão não é filho de Salomão, então ele não poderia herdar o reinado, está comigo? Jeroboão era da tribo de Efraim. E aí ele pega 10 pedaços dessa capa e dá para Jeroboão e fala assim, Deus vai te dar essas 10 tribos. E ele diz que quantas tribos, a gente leu aqui, vai ficar com Salomão. Só que na verdade são 2, Judá e Benjamim. Mas é por causa da unidade, é uma questão de unidade aqui. Então,
agora começa a separar o que a gente chama da banda do norte de Jerusalém, de Israel, e a banda do sul. A banda do sul tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. E a banda do norte, que ficava em cima, a gente chama de banda porque o mapa de Israel é assim, a parte norte ficava 10 tribos. Então, sobre essas 10 tribos, que antes Davi reinava sobre todas elas, e Salomão reinou sobre todas elas, Salomão morre. E Roboão assume o lugar de Salomão. Roboão tinha que governar sobre as 12 tribos. Mas o profeta falou, você não vai governar sobre as 12 tribos, só sobre 2, Judá e Benjamim. E aí vem Jeroboão e toma 10 tribos de Roboão. Mari, onde você vai chegar em 2023 com isso? Vamos ler o texto aqui, em 1 Reis 12. Versículo 1. Olha aí, vamos ver a história. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Roboão é filho de? Isso. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvido isso, pois ainda estava no Egito, para fugir da presença do rei Salomão, onde habitava e onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai, e sobre o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então Jeroboão volta do Egito e aponta o dedo para Roboão, que agora é rei, e fala assim: Salomão colocou um jugo pesado sobre nós, tira esse jugo e a gente vai te servir. E ele lhes respondeu, versículo 5, ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi, ou seja, eu vou decidir alguma coisa aqui. Versículo 6, tomou o rei Roboão conselho com homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que eu responda a esse povo? Então, o filho da nova geração fala assim: me aconselha. E ele fala isso para quem? Para os idosos, para aqueles que participaram de antes. Aí eles disseram, versículo 7, se hoje te tornares servos desse povo e o servires e atendendo, falares boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos que lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes, agora ele olha para os jovens e fala assim: o que vocês dizem? O que vocês aconselham que eu responda a esse povo? Aí eles falaram, versículo 9 aí, alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens responderam, assim falarás, versículo 10, assim falarás a esse povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-te sobre nós, mas assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentar esse jugo. Meu pai castigou vocês com açoite, porém eu os castigarei com escorpiões. Tá certo esse conselho? Imagina um rei falando isso para o povo. Quem aconselhou ele a falar isso? Ótimo. Vamos lá, versículo 12. Veio, pois, Jeroboão. E Jeroboão voltou com todo o povo, 3 dias depois. E todo o povo ao terceiro dia, Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta, versículo 13, deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho dos anciãos que haviam lhe dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, Roboão coloca essa carga pesada, o dedo mínimo do meu pai é mais... O meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai, e eu vou colocar mais carga sobre vocês. Isso para se cumprir a palavra profética de Aias, o profeta, que falou lá atrás, por causa de Salomão que deixou Deus,
Salomão estava com 700 mulheres. E aí Deus falou, eu vou tirar o reino de Salomão. E vou dar 10 para alguém que não é da descendência de Judá. Estão comigo? E aí se cumpre isso nos filhos. Vamos ver o 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós esperança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Ou seja, Roboão reinou na cidade de Judá, na tribo do sul. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, todo Israel apedrejou ele e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelde contra a casa de Davi até o dia de... Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. É a banda do sul. Judá fica junto com Benjamim. Ou seja, o que aconteceu agora? Dividiu o reino. Versículo 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. 180 mil escolhidos, destros para a... Vocês estão comigo? Quem era destro para a guerra, quem sabia da guerra, ficou onde? Ficou em Judá. Mesmo que o rei estivesse... Roboão não estava louco? Vou aumentar os açoites sobre vocês. Não parece Davi? Com Saul? Esses homens eram destros para a guerra, então eles ficaram para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, no versículo 24, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é quem fiz isso. O que isso te lembra? Não pelejem, não façam nada, saiam de frente dos lugares que vocês estão, e cada um volte para a sua casa, porque eu fiz isso no Brasil. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como lhes ordenara. Irmãos, Deus dá um rei conforme o coração do povo. Nós, como igreja, em algum aspecto falhamos. Muitos eventos. Poxa, eu sei que a gente está num momento de vitória, mas é importante essa vacina. Muitos eventos, o jogo estava ganho. Dormimos. Fomos como um Salomão. Paz, quando não havia paz. Ao invés de usarmos esse tempo para trabalhar, para discipular, para levantar uma igreja forte, ficamos brincando com as armas que Davi deixou para a gente. Então essa igreja, que é a igreja de Salomão, que somos nós, brincamos. Os pastores, nós, brincamos. Eu não brinquei, mas o pastor lá brincou. Não. Então o que acontece com uma nação é reflexo de uma igreja. Porque tudo que acontece numa cidade, ou a igreja permite ou a igreja não permite, porque a igreja é máxima autoridade numa cidade. Jesus olhou para Pedro e falou, sobre essa pedra, não é sobre Pedro. Que pedra? A revelação de que eu sou o Filho de Deus. Eu edificarei a minha igreja, ou seja, sobre mim, como revelado como Cristo, como Deus na terra, encarnado por vocês, e as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja, ela tinha que pegar e trabalhar nesses 4 anos, mas a igreja ficou brincando com tudo que foi deixado sobre ela. Opa, agora a gente faz ora em línguas e a presença vem, porque antes não tinha podia nem bater palma. Então as pessoas começaram a se renovar, muitas pessoas pagaram preço, entenderam sobre os dons. Hoje a gente tem aula de dons, escola de dons, ativação de dons, profetas, mestres, e a gente começou a brincar com tudo isso. Aí Deus foi lá e falou assim, eu vou dividir, e eu é quem fiz isso.
Só que aí, essa é a próxima geração. Aquilo que nós vamos ver como igreja. Se você está aqui hoje, eu te considero a geração de Salomão. Eu sei que é triste falar assim, mas tem esperança. Se você está chegando agora, talvez uma próxima geração. Então, agora veio uma próxima geração. Por quê? Porque levantamos líderes mais imaturos do que nós. A gente brincou, mas a gente sabia o que a gente estava fazendo. Mas agora a gente está levantando líderes mais imaturos do que nós, que se aconselham, não é nem com os anciãos, é jovem com jovem. E quando eu digo jovem, eu estou falando de inexperiente. Eles se aconselham entre si. E agora Deus vai dividir para mostrar qual é a igreja verdadeira, a banda do sul, a igreja que vai continuar sendo Judá, a casa de Judá, a igreja que vai servir ao Senhor, que conhece o que é batalha, que vai se lembrar da batalha, e Deus vai mostrar quem é a igreja da banda do norte. A igreja falsa. Eu vou te mostrar. A igreja que vai pregar um monte de coisa que não está na Bíblia. É isso que nós vamos enfrentar nos próximos anos. O reino do norte vai ser levantado. E Deus vai fazer separação entre o joio e o trigo dentro da igreja. Faz sentido o que eu estou falando para vocês dentro do texto? Características do reino do norte. Versículo 25 de 1 Reis 12. Vamos lá. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim. Ou seja, reino do Efraim é o reino do norte, é conhecido como o reino do norte. São as duas casas que a gente chama, a casa de Judá e a casa de Efraim. Você vai ver muito esses textos nas escrituras. Quando falar Efraim, é o reino do norte. E passou a residir dali, e dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo mesmo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Ele edifica e fala assim: mas o povo vai voltar para a adoração verdadeira. Olha aí o 27. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele rei de Judá. Ou seja, se esse povo voltar a adorar verdadeiramente, esse povo que veio comigo para a banda do norte, eles vão se voltar contra mim, porque eles vão ver que eu sou falso, eu sou um rei falso, eu sou da tribo de Efraim, eu não sou da tribo de Judá. Olha o versículo 28, pelo que o rei, tomando conselho, fez o quê? 2 bezerros de ouro. Lembra que Jeroboão, ele foi se esconder onde? No Egito. Isso começou lá com Salomão. Você vai ver que Salomão tinha uma mulher egípcia. Basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito. Você lembra disso no Egito? Arão falou isso. Agora, botou um em Betel, próximo versículo. Botou um desses bezerros de ouro em Betel e o outro em Dan, ou seja, um lá em cima e um lá embaixo. Eles andavam. Quem estivesse lá embaixo não ia descer para Jerusalém, porque ia mais pertinho. Quem estava lá em cima não precisava nem descer, só ia lá para Betel. Cada um para adorar o bezerro. Jeroboão, versículo 31, fez 2 santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Vocês estão entendendo uma coisa aqui? Ele faz santuário. Quem tinha santuário? Deus. Era o templo, não é? Ele coloca deuses falsos. Ele faz o quê? Sacerdotes, mas que não são sacerdotes, o quê? Verdadeiros. Olha aí, fez uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, igual a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu para queimar incenso. O reino do norte tinha tudo parecido com o reino do sul. Tinha sacerdote, tinha adoração, tinha templo, tinha incenso, que é a oração. Mas era um sacerdote verdadeiro? Não, porque para ser sacerdote tinha que ser o quê? Da tribo de Levi. Irmãos, vamos ver pastores
sendo levantados que não são sacerdotes do Senhor. Vamos ver adoração falsa. Vamos ver incenso falso. Uma igreja falsa vai aparecer. E você não pode ser confundido. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa guerra aqui à frente. Vai aparecer uma igreja dizendo que pode isso, pode aquilo, que Deus é amor, que o lema do cristão é amor. Abre rapidinho, João 15, versículo 9, se não me engano. Só para você entender, porque você já ouviu falar isso? Deus é amor. Vai ser o lema. O que é amor? Bota aqui, meu irmão, João 15, versículo 9. Quando a pessoa perguntar o que é o amor, você vai responder na Bíblia. Como o Pai me amou, vamos ler juntos, aqui. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Próximo. O que é amor? Guardar? Então essa história de Deus é amor e tudo pode, não é bíblica. Mas isso vai ser levantado no Brasil. E é isso que nós, como Judá, igreja verdadeira, vamos passar nesse tempo. Uma falsa igreja que pode tudo é uma libertinagem com cara de igreja. E a igreja verdadeira vai ser a igreja que vai estar acuada, que vai ser pressionada, vai ser fundamentalista, vai ser uma igreja dura demais, que não sabe o que é amor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É a banda do norte e a banda do sul se dividindo. Mas, irmãos, se nós somos a banda do sul, nós precisamos nos arrepender com o que nós fizemos, com aquilo que foi deixado. Porque Jeroboão e Roboão são frutos de um Salomão que não instruiu os seus filhos e não cuidou do propósito. Aí eu volto para a linhagem de Jesus e para o que o pastor Cristiano falou. O primeiro ponto, a gente falou lá na base, coisas muito legais. O que haja luz no versículo 1 de Gênesis, se Deus criou o sol no quarto dia de Gênesis 1:14, que luz era essa? Por que a serpente estava no jardim? Por que tinha um demônio no jardim se o jardim era o céu? Por que no jardim então o homem casava assim, na Nova Jerusalém não vai casar? A gente foi respondendo algumas dessas perguntas nas Escrituras. E por que também Deus começa a história da igreja com Abraão, se antes existiu Noé, Enoque, que foram homens de Deus? Aí a gente tem que explicar o sacerdócio, a ordem de Melquisedeque. Mas o ponto é, Abraão começa a história da igreja. Primeira coisa que Deus pede para Abraão, me dá o teu chamado, não é teu filho. O chamado de Abraão era gerar uma grande nação. O chamado de Abraão era as estrelas do céu, que representavam uma geração espiritual, ou seja, a igreja, e as areias da terra. Essas areias representam a sua descendência. Então, quando Deus dá Isaac para Abraão, Deus não está dando só um filho, Deus está dando o único chamado que Deus deu para ele. E nesse chamado, Jeová Jirê. Sabe o que acontece, meus irmãos? A nossa geração, a geração de Salomão, foi a geração do meu chamado. O meu chamado é construir um templo. O meu chamado é pegar tudo que meu pai deixou. Então nós nem entendemos mais palavras como consagração. Não sabemos mais palavras como sacrifício. Não sabemos mais o que é pagar o preço. A gente está o quê? O meu chamado. O teu chamado você tem que seguir? Tem. Mas ele não é teu Deus. Você tem que sacrificar o teu chamado, para depois Deus te devolver ele 1000 vezes melhor. Você sacrifica um filho, eu te dou uma nação inteira, assim como foi com Jesus. Então a nossa geração, uma geração, qual é o meu chamado? Eu vou viver o meu chamado. Não sabemos mais limpar um chão, não sabemos mais passar 30 dias de perrengue, que a gente já fica chateado, chorando com o Senhor. O meu chamado, mas por quê? Porque não fomos a geração da guerra, não fomos a geração de Davi. Não sabemos o que é pelejar, não sabemos o que é guerrear, não sabemos o que é ser açoitado, não sabemos o que é lutar em Deus em oração. A gente é o quê? A geração da palavra profética. O teu chamado é isso, isso, isso. Aí você vai atrás do teu chamado igual o Salomão fez. A gente não sabe mais o que é pagar preço.
Estou aqui dentro da igreja, limpando o chão. O meu chamado é estar lá fora cantando. Eu não posso ficar aqui dentro. Tem que sair para cantar. Você não entende o que é florescer nos átrios do Senhor. Não sabe mais o que é a guerra. Esses dias eu estava lendo lá para nossa base o texto de Mateus 7, que Jesus diz: peça as suas necessidades e eu vou te dar. Busque e você vai achar. Bata e eu vou abrir. Então, você tem que aprender a buscar, que é diferente de pedir, que é diferente de bater. Nós não sabemos mais o que é busca. Faz sentido para vocês? Porque nós somos a geração de Salomão. E nós estamos gerando no Brasil Roboão com Jeroboão. Só que Deus está falando assim: não lutem contra Jeroboão, porque quem fez isso fui eu. Por causa do coração do povo. Por causa do isso para não perder Salomão e para Judá a não ser destruído. Eu estou dividindo para botar alguma guerra, porque na paz vocês não deram conta. Agora vocês vão precisar de uma guerra para o joio ser separado do trigo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está fazendo sentido? Só que cuidado, porque o reino do norte está vindo com força. A falsa adoração está vindo com força, com cara de igreja. Pastor, com culto, com sacerdote, mas que não é da tribo de Levi, com incenso, com tudo. Mas a pregação vai te levar para uma libertinagem. A pregação vai te tirar da guerra. A pregação não vai fazer você sacrificar. A pregação vai fazer você ser orgulhoso. A pregação vai fazer você se alinhar com as coisas que são erradas. Estão comigo? Abre a sua Bíblia, João, capítulo 4. Eu estou caminhando para o fim. Eu até esqueci da minha palavra aqui. Vamos lá. João capítulo 4, Jesus vai passar por Samaria. E ele vai encontrar uma mulher samaritana. Jerusalém era a capital da banda do sul. A capital de Benjamim e Judá era Jerusalém. E a capital da banda do norte era Samaria, ou Samaria, como alguns falam. E Jesus, por isso que existia essa divisão. E os judeus não gostavam dos samaritanos. Isso tudo era decorrente dessa divisão do reino. E aí Jesus diz: é necessário que eu passe por Samaria. E aí, eu não vou ler tudo, mas você lembra do episódio que Jesus se achega e senta num poço? E ele está com sede? E aí ele fala para a mulher que está lá: me dá de beber? Olha aí. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, hora sexta na Bíblia deve ser mais ou menos meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Samaria é a banda do norte. Como é que uma pessoa de Judá, da igreja verdadeira, vai falar assim: me dá de beber? Vocês estão comigo? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu é quem pediria e eu te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Porque tinha que pegar um poço e eles não podiam tocar em nada do samaritano porque eles consideravam impuro. Aí ela, olha só que texto: és tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus, versículo 13: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso aqui é a igreja do Reino do Norte. E Jesus indo buscar o remanescente dessa igreja. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido.
e vem cá. Ao que replicou a mulher: não tenho. Jesus bem disseste: não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. 5 maridos está correspondendo à banda do norte. Eles tinham 5 deuses. Estão comigo? Então ele está dizendo assim: olha só, ele está dizendo para essa mesma mulher: você tem 5 maridos. A banda do norte, quando você lê esse reino de Jeroboão, eles adoravam a 5 deuses. E o que você tem agora não é o seu? Ou seja, você acha que eu estou junto desses maridos, mas eu não estou. Você acha que você me serve, mas você não está. Eu não sou o seu marido, eles são. O teu chamado é teu marido. Esses deuses estranhos que entrou nessa igreja é teu marido. Não me bota nesse meio. Você teve 5, o 6º não é o teu marido. Você acha que é. Você acha que você está casada comigo, mas você não está. É uma denúncia. Versículo 19, de repente muda, mas o texto é o mesmo, é o mesmo diálogo. Senhor, disse a mulher, veja que tu és. Aí ela fala assim: nossos pais adoravam nesse monte, Samaria, nesse monte, numa adoração falsa. Vós, entretanto, disseis que é em Jerusalém. Provavelmente ele estava num desses montes de adoração falsa, nesse templo falso que foi erguido. E vocês estão dizendo que é no templo lá de Jerusalém. Olha só, ele está falando de Maria, de repente ela fala de adoração. E ele disse, versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse momento, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês acham que vocês me conhecem, mas vocês não me conhecem. Nós, de Judá, adoramos ao que conhecemos. Mas o negócio é o seguinte: a hora vem, já chegou, que o Pai, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Ou seja, vocês acham que vocês estão me adorando com esses diálogos, esses 5 maridos, e esse 6º que você diz que sou eu, mas eu não sou. Eu não sou o seu marido. Eu não me caso com uma pessoa que tem outros maridos. Estão comigo? E agora eu vou te ensinar a adorar. Você é da banda do norte. Você é desse lugar falso, mas eu vou tirar o meu remanescente desse lugar também. Vai ter uma hora que Deus vai tirar o remanescente desse lugar. E aí o que acontece? Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou o Messias, sou eu quem falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos, se admiraram que estava conversando com uma mulher. Todavia ele disse: que perguntas? Ou por que fala com elas? Quanto a mulher deixou o quê? O seu cântaro. E foi à cidade e disse àqueles homens. E essa mulher se torna uma grande evangelista para essa banda do norte. Agora eu vou terminar. Mari, como em 2023, 2024, 2025, 2026... 2027, eu não posso. Qual é o antídoto para eu não me tornar essa banda do norte? Para eu não ser fisgado por essa banda do norte? Está aqui. Volta aqui no 28. A mulher deixou o cântaro estava junto à fonte, correto? E Jesus falou que ele era a água. Estão comigo? O que é cântaro? O que é cântaro? Abre a sua Bíblia em Eclesiastes 2, versículo 6, para a gente finalizar. Eclesiastes 12, versículo 6, vamos responder na própria palavra de Deus. Aqui está falando da morte, da velhice e da morte. É Salomão explicando a morte. E diz assim: antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto a... E se quebre a roda junto ao poço, continua. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. O homem, ele é o que, gente? Corpo.
1 Tessalonicenses 5:23, Gênesis, Deus sopra o fôlego de vida, e o homem é feito alma vivente, Deus forma o homem do pó da terra. Então, se a gente olhar a tricotomia humana, o espírito volte a Deus que o deu. Isso é o quê? Isso é o quê? Qual é a parte do homem? O espírito, correto? O pó volte à terra. Isso é o quê? O corpo, correto? Volta então o texto, versículo 6. O que é o cântaro junto à fonte? A mulher deixa uma adoração almática e vai para uma adoração espiritual. Por isso que Jesus diz: a hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em... Vai chegar um momento, meus irmãos, que você vai ter que parar de sentir. Você tem que parar de sentir. Quem é que sente de pagar um boleto caro, que vai tirar todo o salário? Você sente? Você sente? Quem é que sente de perdoar o marido? Quem é que sente de perdoar a esposa? Você sente? Quando o marido deixa a toalha pela 25ª vez em 3 dias, molhada em cima da cama. Quem é que sente alegria? Falar, você sente isso? Você sente pagar o teu boleto? Por que você tem que sentir de orar? Por que você tem que sentir de vir à igreja? Por que você tem que sentir de sacrificar? Isso é uma adoração almática. Isso é uma adoração, eu estou sentindo que eu devo ir. Não, você tem que ir, porque essa igreja do Reino do Norte, Samaria, mulher samaritana, ela anda pelo sentir. Mas a igreja de Judá, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A palavra judeu é da banda de Judá. Não era judeus, antes eram hebreus. Virou judeu porque eles eram da banda de Judá. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. E a hora vem que o Pai está procurando adoradores em espírito e em verdade. Você vai ter que se desvencilhar dos seus sentimentos, porque provavelmente vai ficar difícil para a igreja. Mas você vai ter que crer numa palavra profética para esse ano. Eu vi aqui que a palavra profética de vocês é Isaías 60:22. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação. Eu sei porque eu gosto muito dessa palavra. Só que nesse mesmo Isaías 60, versículo 2, coloca aqui, meu irmão. Eu estava olhando aqui, eu creio que é uma palavra para a gente adorar nessa noite em espírito e em verdade. Eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo o Senhor, e a sua glória se verá sobre ti. Quando as trevas cobrem a terra, você não sente coisa boa, mas você tem que adorar no Espírito, sabendo o que é certo e o que está na palavra. Por isso é Espírito e é verdade na palavra, para que a glória de Deus venha sobre você. Existe uma palavra para aqueles que não vão entrar nesse lugar de sentimento e não vão ser corrompidos pela banda do norte e vão entrar em arrependimento porque brincaram com o chamado. Eu quero chamar a nós como igreja, se levante no Rio de Eu quero chamar nós como igreja no Rio de Janeiro ao arrependimento. Talvez você estava esperando uma unção, mas eu quero que a gente se arrependa como igreja, porque Deus precisa do nosso arrependimento para limpar a terra. Mário, eu não fiz isso. Provavelmente fez em algum momento, mas se você não fez, saiba, meu irmão, você é igreja. Talvez você não votou em quem você e quem foi eleito, mas agora, por uma questão de nós sermos uma nação, esses governantes são os seus governantes. Esse é o princípio da unidade. Deus quer chamar a igreja ao arrependimento. Eu quero que a gente se ajoelhe. Se você tem possibilidade, se você não tem possibilidade, problema no joelho, alguma coisa, eu quero que você se sente. E eu quero chamar a gente a um arrependimento sincero e honesto diante do Senhor. Sem arrependimento não vem o reino de Deus. O discurso de Jesus era: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Segundo Crônicas diz 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é você,
se humilhar e orar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra. Então você tem que se arrepender diante de Deus como igreja. Quando você não confiou o seu chamado ao Senhor, quando você foi um Salomão, filho, me perdoe a palavra, tem muitas características positivas, mas nós vamos ver agora alguns erros. Um filho mimado que conhece tudo, tem todas as ferramentas e brincou com esse chamado. Todas as vezes que nós dormimos como igreja, nós ficamos focados nos eventos, nós nos embriagamos. Senhor, tira esse vinho de nós. Tira esse vinho de nós. Tira o falso vinho da igreja. Nós nos arrependemos diante do Senhor. Nós reconhecemos os nossos pecados. Nós reconhecemos os nossos pecados, nós brincamos, Senhor, nós nos embriagamos com o falso vinho, nós nos embriagamos com os eventos, nós nos embriagamos com as palavras, nós não te buscamos, Senhor, e nós não cumprimos o nosso chamado, Senhor. Nós caminhamos na vaidade, tudo era vaidade, os grandes templos, vaidade, tudo era vaidade, plantamos vinhas, fizemos tudo, mas nós não pastoreamos os nossos filhos. Ficamos apostólicos demais nas construções, mas não pastoreamos os nossos filhos, Senhor. Nós pedimos perdão por isso nessa noite. Como igreja reconhecemos isso e juntos como igreja queremos devolver ao Senhor o nosso chamado. Queremos sacrificar a Isaac. Queremos confiar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Queremos florescer nos átrios do Senhor. Queremos ser uma igreja que caminha no espírito e não na alma. Queremos deixar o nosso cântaro junto a essa fonte almática e beber da água da vida. Queremos fazer o que temos que fazer, não porque estamos sentindo, não porque tudo está contribuindo ao nosso favor, mas por aquilo que nós sabemos na sua palavra. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Sharabada canta seremanaye, surabalalaye, rebanase. Vem teu Espírito sobre nós. Vem teu Espírito sobre nós. Vem o teu Espírito sobre nós. Levanta a verdadeira adoração e verdadeiros adoradores, Senhor. Como igreja no Rio de Janeiro, pedimos perdão por isso. Sara a nossa terra. Nos sara, Senhor. Nos sara. Nos sara, Senhor. Nos sara, Senhor. Nos sara como igreja. Receba o espírito de arrependimento. Que Judá se levante, os verdadeiros adoradores se levantem. Judá é a verdadeira adoração, é a guerra do som. Benjamim é o homem da intimidade, é o filho da intimidade, é aquele que reclina no peito. Que Judá e Benjamim se permaneçam os verdadeiros adoradores que são íntimos de Deus. Senhor, nós declaramos sobre esse lugar nessa noite. Judá e Benjamim operando juntos, uma igreja íntima do Senhor, uma igreja que te adora. Na medida que você for terminando de se arrepender, pode se levantar, meu irmão. Se levante como um adorador. Comece a orar em línguas, se você ora em línguas. Há uma chamada de arrependimento para a igreja no Brasil. Há uma chamada de arrependimento para a igreja no Brasil. Não é tempo de
festas, é tempo de arrependimento sobre nós. Ore em línguas, ore em línguas. Ofereça você a sua adoração. Espírito Santo, nos convença. Confie novamente o seu chamado ao Senhor. Confie novamente o seu chamado ao Senhor. Zacarias 9, versículo 13. É a nossa vez de chamar a igreja ao arrependimento. Jesus foi atrás dos efraimitas. Zacarias 9, versículo 13. Tem uma palavra profética que a gente precisa atentar. E eu quero... O bastão está com a gente, gente. As pessoas das antigas gerações, da antiga geração, estão morrendo. No futebol, nas artes, na igreja. A gente precisa tocar o chofar agora. E o bastão do arrependimento está com a gente. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei, ó Sião, como uma espada de um poderoso. Deus vai pegar Judá e vai fazer de Judá o arco. E Deus vai tirar o remanescente que está perdido de bom coração lá de Efraim. Deus vai visitar uma mulher samaritana, vai ensinar a igreja a adorar. A igreja do Brasil vai se levantar poderosamente. Vamos passar momentos difíceis, mas a igreja é do Senhor Jesus. Ela vence com Cristo. Ela vence com Cristo. Então tem uma promessa: Deus vai reunir a casa de Judá e a casa de Efraim e vai estabelecer novamente a unidade. Essa é a palavra de Deus. Proclamamos como igreja. Levanta sua mão e concordamos, Senhor, como igreja no Rio de Janeiro, juntos em unidade. Concordamos que Efraim volta. A mulher samaritana que se prostitui com outros deuses, a falsa noiva, a prostituta, volta para o Senhor. Proclamamos uma adoração em espírito e em verdade sobre nós. Proclamamos o arrependimento do reino de Deus. Proclamamos que Efraim vai ser a flecha no arco de Judá. Que o Senhor levantará
a mulher samaritana para pregar sobre toda a Samaria e haverá um avivamento. Declaramos e concordamos como igreja sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil. E a igreja diz: amém. Vamos adorar.